Olá pessoal, nessa semana nosso vídeo será a respeito do NNT das vacinas. Vacina esse que é um tema de crescente discussão no meio médico e na sociedade em geral a respeito das perspectivas das vacinas que estão surgindo, os estudos que estão surgindo mostrando ou confirmando o esperado benefício das vacinas contra o Covid-19. A respeito disso, postei hoje também um texto extenso e muito detalhado no blog Medicina Baseada em Evidências, que eu convido vocês a acessarem também, que é um texto que traz reflexão a respeito dessa questão e como a sociedade tem reagido a respeito dessas evidências e também traz uma profunda análise das evidências per si, do ponto de vista tanto de confiabilidade quanto de relevância, e de muitos outros pontos de vista. Mas eu queria pegar um ponto desse texto aqui e falar exatamente desse, que é um dos pontos, que é o NNT das vacinas, né? Ao longo de todos esses anos, nas aulas de NNT, né, quando eu ensinava aquela perspectiva do NNT, que na realidade é a perspectiva até de humildade médica, que a gente precisa entender que o que a gente faz normalmente com o objetivo de melhorar prognóstico ou melhorar o futuro das pessoas é oferecer pílulas de probabilidade e não pílulas de garantia de benefício. É essa perspectiva que o NNT nos traz, uma perspectiva de humildade e de ponderação dessa magnitude do benefício concreto que um paciente recebe, que é um modelamento de sua probabilidade de um desfecho indesejado. E, portanto, o que a gente faz é oferecer condutas a muitos pacientes para que um se beneficie. Nós oferecemos, portanto, uma probabilidade. E normalmente, quando eu trago essa perspectiva, e essa perspectiva remonta a uma comparação dessa probabilidade de benefício também com o custo ou preço que o paciente vai pagar por comprar, digamos, essa probabilidade, alunos inteligentes normalmente fazem a seguinte questionamento: professor, se fosse assim, nós não deveríamos então vacinar as pessoas, porque qual é o NNT das vacinas? Né? É um NNT muito mais alto do que o NNT usual de tratamento. De fato, o NNT das vacinas é imenso. Né? Eu calculei, com base nesses trabalhos da vacina de Covid, especificamente no trabalho da Pfizer, da vacina da Pfizer, que mostra um grande tamanho de efeito, ou seja, uma grande redução relativa do risco de 95%, eu calculei que o NNT para você prevenir um Covid nas pessoas vacinadas é 119. Você precisa vacinar 119 para que um desses 119 vacinados tenha a sua doença prevenida. E se a gente for expandir isso para a morte, digamos que 1 a cada 200 pessoas com Covid morra, letalidade de 0,5%, você precisaria de 119 vezes 200, ou seja, alguma coisa como 20 e tantas mil pessoas vacinadas para prevenir uma morte. Sob essa perspectiva, o NNT seria muito grande, por isso eu chamo esses alunos de inteligentes ao me provocar. Se fosse assim, NNT, a gente não iria vacinar ninguém em relação a nenhuma doença. Isso antes da era do Covid, essa pergunta era uma pergunta recorrente. E normalmente eu respondia da seguinte forma: em primeiro lugar, quando você vacina uma pessoa, você não está tratando só ela, né? Ela não vai ficar doente e ela não vai transmitir essa doença infecciosa. Então, com esse cálculo, eu sou capaz de reduzir, se eu considero um R de 3, ou seja, cada pessoa com Covid transmite para 3, eu sou capaz de reduzir esse NNT de 119 para 30 e pode ficar mais interessante esse NNT da vacina. E esse 30 vai ser os 20 mil e tantos para salvar uma vida podem ser reduzidos pelo meu cálculo para 6 mil vacinas para salvar uma vida. Aí eu amenizo essa provocação que os estudantes me fazem normalmente. Mas eu tinha, né, ainda até então, o seguinte argumento. No caso das vacinas, a questão do NNT é sempre comparar com o NNH,
ou seja, com o custo que o paciente paga em comprar aquela probabilidade de benefício. No caso das vacinas, o custo é muito pequeno para o paciente, é apenas uma dose momentânea, não é um remédio que a pessoa toma a vida inteira. Se tem um evento adverso, é discreto e naquele dia ou naqueles dias, e protege em relação a um tempo prolongado, né? Então, do ponto de vista do preço que o paciente está pagando, ele é muito baixo e por isso vale a pena você vacinar 100 pessoas para prevenir uma doença. É diferente de um tratamento mais prolongado, de uma cirurgia ou de alguma coisa assim que o paciente paga um preço muito maior. Então esses dois argumentos conseguiam resolver a provocação que os estudantes me fazem ao longo de todos esses anos. O NNT da vacina, na verdade, é menor, porque o benefício não é só individual, é mais coletivo, e o preço é baixíssimo. Você vacina a pessoa sem ela precisar pagar ou sofrer. No máximo, uma criança dá uma choradinha e depois ganha um pirulito. É uma coisa até agradável, tá? E assim eu resolvi essa questão. Através desses argumentos, eu posso dizer que, independente desse NNT de 30 para prevenir um Covid, de 6 mil para prevenir uma morte, o preço que as pessoas vão pagar é muito baixo. Esses estudos estão aí já mostrando segurança grande das vacinas e, portanto, eu resolveria essa questão e terminaria esse vídeo aqui. No entanto, o maior argumento, o argumento que vai além desses meus argumentos tradicionais e que surgiu esse argumento no início dessa pandemia, quando nós criamos aquele conceito diferencial entre um paradigma populacional e um paradigma individual, ou seja, um fenômeno sistêmico e um fenômeno clínico, a criação exatamente dessa forma ou desse mindset de pensamento reforça muito mais do que os meus argumentos tradicionais a importância da vacina, independente desse NNT, que é calculado tradicionalmente em medicina baseada em evidências como um NNT individual ou um NNT clínico. E qual é esse argumento? O argumento está no fato de que vacina não é um remédio para um conjunto de pessoas. A vacinação, na realidade, é um remédio para o nosso verdadeiro doente nesse momento. E quem é o verdadeiro doente? O nosso doente é a população como um todo. Portanto, no paradigma populacional ou no paradigma sistêmico de uma pandemia, nós não temos só doentes individuais que nós vamos tratar quando eles pegam a doença. O nosso principal doente é um único, que é a população como um todo e não como a soma das pessoas. E esse único doente, se for vacinado efetivamente, ele terá a sua doença, a pandemia, curada. E se não for vacinado, já percebemos que não haverá a resolução da sua doença. Nessa perspectiva, na qual a população se tornou o nosso paciente, o NNT é de 1. Significa que a vacinação efetiva da população resolverá esse fenômeno que já vivemos há quase um ano. E a ausência de vacinação efetiva tornará esse problema um problema crescente e um problema que não se resolverá ao longo do tempo, até quando houver, daqui a algum tempo, imunidade de rebanho. Portanto, essa é a solução. O NNT da vacina. E vacina deve ser entendida como um tratamento populacional e não individual, é de 1. E por isso é inquestionável a magnitude desse benefício concreto. E por isso é caricatural questionamentos da vacina em relação a detalhes. Sei que tem pessoas por aí que dizem que não vão se vacinar. Deixem essas pessoas para lá. E vocês sabem a quem eu me refiro? Porque essas pessoas passarão, assim como a epidemia ou a pandemia de Covid-19 passará. Até a próxima sexta. A propósito, um detalhe, vocês viram ali, NNT da vacina escrito. Esse é meu presente de amigo secreto que o meu amigo Enilton me deu. E ele pensou exatamente nesses vídeos. Eu tenho um letreiro ali atrás, ao estilo cinematográfico. Obrigado, Enilton, e abraço a todos.